bom dia, 7h59. Ui, aqui o negocinho mexe, eu quero deixar mais pertinho de vocês. Tá aqui? Bom dia, Simone linda. Bom dia, querida. Hoje nós vamos começar com... Bom dia, João. Bom dia, Vânia. Bom dia. Hoje o Uber resolveu participar da live. Então, vamos junto com o Uber. Snoopy é o meu Uber aqui, ó. Oi, tudo bem com vocês? Muito frio aí? Que verão é esse? Mas eu lembro de um verão que choveu janeiro inteirinho, eu usei malha o janeiro inteirinho. O verão naquele ano chegou em março, fevereiro, depois do carnaval. Aí foi um verão até junho ou julho. Aí não chegava o inverno. Mas é o tempo. Bom dia, Adri. Bom dia, querida. Então hoje é um dia muito especial, porque vamos encerrar o capítulo 8, né? Verso 17, estamos há 168 dias lendo, mas vamos fechar 2/3 do livro. Olha só, são 12 capítulos. Segunda-feira a gente vai fazer um resumão do 8 e vamos nos preparar para o 9. E na terça a gente começa com o capítulo 9. Vamos ver o que nos espera lá. Nem abri para ver o que é ainda. Então, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: então, vi toda a obra de Deus que o homem não pôde descobrir. A obra que se fez debaixo do sol. Por mais que trabalhe para descobrir, não achará. E ainda que o sábio diga que o conhece, nem por isso a poderá descobrir. Tem coisas que a gente não vai descobrir, diz Salomão, o mais sábio. Ainda que o sábio diga que conhece, não conhece. Então, aqui ele chega num ponto de síntese, né? Depois de ter observado a injustiça, os absurdos, a vaidade, né? A efemeridade, eu diria, né? O efêmero, o excesso de pensamento, ele afirma com muita sobriedade: há um limite estrutural para a compreensão humana. Não é que a gente não compreende por falta de inteligência ou de conhecimento, mas tem um limite, tem um teto. Vocês estão me vendo bem? Estou achando que está cortando minha cabeça. Me fala se está ok. Acho que tá. Bom dia, Vânia. Bom dia. Veja se tá bom. Tá boa a imagem? Vocês estão me vendo bem? Só faz assim. Então, tem um limite para nós estrutural, da estrutura humana, né? Então, não adianta esforço, não adianta ter muita inteligência, nem uma sabedoria acumulada. Nada disso garante o acesso ao sentido da vida. É disso que o Salomão está falando. É o sentido da vida. Bom dia, amor. Do ponto de vista sistêmico, esse verso... o que o Salomão está querendo nos dizer? Seja humilde diante do todo. Tem um todo que a gente não alcança. Ele é maior do que nós. Né? Seja humilde. Então, tem um movimento comum que pessoas sensíveis e conscientes, elas fazem, né? Alguma coisa dói ou alguma coisa não faz sentido, o que a gente faz? A gente tenta compreender o que está acontecendo, né? A gente vai ler, a gente vai pesquisar, a gente fica pensando a respeito, a gente trabalha intensamente para buscar uma solução. Mas Salomão está dizendo assim, o todo, tem um todo, ele não cabe na parte. O todo não cabe na parte, né? Então, isso não é um fracasso, é a ordem.
É a ordem natural da vida. Tem algo maior do que o ser humano no mundo, né? E a visão sistêmica do Bert Hellinger diz exatamente isso, né? A paz surge quando a pessoa reconhece que tem forças maiores do que o ego e do que a mente. Tem forças maiores. O Hellinger chamava de algo maior. Ele não nomeava. É algo maior, né? Então, Hellinger diz que quando a gente não aceita e observa que existe algo maior, então, quando a gente quer entender tudo, a gente quer salvar todo mundo, a gente quer salvar tudo, a gente, principalmente as crianças, né? Quando a gente é muito criança, a gente toma para si cargas que não são nossas, né? Tem um mandato, tem um mandato inconsciente. Eu faço por você, mamãe, eu faço por você, papai, sabe? Para liberar, é por amor. É um amor infantil, mas é por amor. Então, é uma carga que não pertence a gente, quando a gente faz esse voto de salvar o pai ou a mãe, né? Então, o que Salomão está dizendo, em outras palavras, é que quando a gente aceita que a vida é maior do que a gente, algo dentro da gente relaxa. Então, eu acho que tem esse verso de Salomão casa perfeitamente com Hellinger. O Salomão está falando para de buscar, ele diz sabe até onde buscar, ele está nos dando um limite. Tem coisas que você não vai saber, não vai descobrir. A ciência está olhando tudo, está olhando o átomo, enfim, está avançando a ciência. Mas, por mais que a ciência avance, o ser humano de hoje e o ser humano que o Salomão foi é o mesmo, né? A integridade humana não mudou nada, a índole humana não mudou nada. Por isso que é tão presente, né, a leitura desse livro. Meu Deus, bom dia, bom dia. Fernandinha, que saudade de você, linda. Tiago, bom dia. Sula, bom dia. Marcos, bom dia. Bom dia, é muito bom ter vocês aqui juntos. Então, o que Salomão está dizendo? Que tem coisas que acontecem que não estão nas nossas mãos, que pertencem ao destino. Há dores que a gente carrega e que não são nossas, são do sistema ao qual a gente pertence, claro. E tem movimentos que acontecem que não se deixam revelar, que são mistérios, são segredos. Eu, quando faço uma constelação e aparece um segredo, eu nunca abro, nunca. Um segredo é um segredo e eu não mexo em vespeiro. Mas isso aprendi com o Hellinger, que claramente diz não mexa em segredos. Eu aprendi com ele, né? Então, é importante a gente distinguir o que é o oposto da sabedoria. Então, você tentar saber tudo, tentar, por exemplo, vamos fazer um ser humano, né? É uma arrogância, na minha opinião. Para quê? Tem um jeito tão normal de fazer ser humano, tem que fazer outro? Sei lá, na minha cabeça, né? Então, isso leva a exaustão, essa arrogância sutil leva à exaustão, leva à perda da paz. Então, qual seria o movimento saudável? Sistemicamente, é ver o que está acontecendo, é reconhecer o que está conhecendo e devolver aquilo que não é nosso a quem é de direito. Nas constelações eu faço muito isso. Isso não é meu, devolvo a quem pertence. Faço isso fisicamente com as pessoas, né? É um grande alívio. Mas eu acho que o Salomão quer que a gente chegue num ponto, e o Hellinger também, que a gente olhe para alguma coisa e possa dizer, isso é maior do que eu, isso não me cabe, que a gente saiba o nosso lugar, saiba o nosso limite, né? Para a mente poder descansar,
para o corpo poder relaxar e para que a vida volte a fluir no nosso tamanho, né? Que a gente não é Deus, a gente não é todo-poderoso, a gente é o ser humano sendo habitado pela vida. Então, muitas vezes alguém chega na sessão de terapia e diz, tô cansada de mim mesma, não da vida, cansada dela, né? Porque pensa demais, reza, reflete, faz terapia, estuda, e aí, mas tem coisa que na cabeça dela não fecha. E aí a pessoa sente culpa, né? Ela precisa de mais consciência, ela precisa de mais maturidade, ela precisa de mais espiritualidade, a gente precisa sempre de mais. Mas quando eu olho para o campo, parece um padrão muito forte. Por motivos alheios à vontade dela, muito cedo ela ocupou um lugar que não era dela, né? Por exemplo, se você nasce e antes de você um bebê faleceu por algum motivo, tive um caso, a mãe estava grávida e tomou um coice de um cavalo, aos 7 meses perdeu o bebê. Quem nasceu depois encontra uma mãe dolorida, ou então alguém que tem uma criança excepcional, primeiro filho, e o segundo nasce depois. A mãe não tem tempo para o segundo, ela tem que cuidar do primeiro, né? Que precisa de cuidar. O que acontece com esse segundo? Ele tem que se virar, né? E aí passa a ocupar um lugar que não é dela, porque o lugar dela é de filha, não é alguém que tem que se virar. Ela está fora do lugar. Isso é muito pesado. Então, são assuntos que não foram elaborados, silêncios, né? Dores que ninguém nomeou. Sem perceber, essa criança assume uma tarefa invisível. Dá sentido àquilo que não tem sentido, né? Então, ela tenta compreender, ela tenta aliviar o sistema, como se ela, se ela entender, ela acha assim, se ela entender, ela vai finalmente colocar ordem, né? Por isso que ela está lá fazendo sessão comigo. Mas aí, num determinado momento, eu pergunto, e se isso não tivesse explicação? Como seria se não desse para compreender, né? Claro que a pessoa se emociona e aí ela chega no ponto que ela diz, bom, aí eu acho que eu teria que aceitar, né? Aí tá o ponto, né? Não é desistir, é que tem um limite. O Salomão está falando o tempo inteiro, olha para o limite. Então, o meu movimento terapêutico não é explicar para ela, é devolver, né? E aí eu faço ela dizer, queridos, eu vejo o que aconteceu com vocês, pai, mãe, enfim, com quem quer, antepassados. Eu vejo o que aconteceu com vocês. Eu honro a dor de vocês. Eu honro a dor que vocês carregam. Mas isso é muito grande para mim. É maior do que eu. O que acontece? Imediatamente o corpo dela reage, os ombros descem, a respiração se acalma, o rosto se suaviza, né? E ela se dá conta na sessão seguinte o que ela me disse. Pela primeira vez eu senti que eu não precisava entender tudo, né? É exatamente isso o movimento do Salomão nesse verso 17. Tem coisas que pertencem ao todo, tem coisas que pertencem a algo maior. Deixa eu ver. Não é a nossa mente individual que vai resolver, não é um esforço pessoal que vai resolver.
Não é o acúmulo de sabedoria que vai resolver. Então, Hellinger diz alguma coisa bem próxima de Salomão. A paz vem quando cada um fica no seu lugar. Qual é o nosso lugar? Filhos. Filhos desse pai e dessa mãe, filhos da vida. Né? Então, tem coisas que são grandes demais para nós. Então, essas coisas que são grandes demais, quando elas são devolvidas para a vida, uma coisa pequena, mas essencial, volta a ser possível. Qual é essa coisa? Descansar. Você se permite descansar. Bom dia, Sônia, Deise, bom dia, Sula, bom dia, já falei, né? Fê, eu falei, lindinha. Se permitir o descanso da mente. Uma vez aconteceu comigo, sentou do meu lado, num curso que eu estava fazendo, sentou um rapaz do meu lado e aquilo, eu via o barulho da mente dele na minha cabeça. Vocês acreditam nisso? Brrr. Eu olhei para o lado e falei, não tem condições. Levantei e fui sentar em outro lugar. Porque era tanto pensamento que estava fazendo eco na minha cabeça. Aconteceu comigo, real, né? Então vamos para a visão filosófica. Vou aqui deixar para vocês já o limite da compreensão. Qual é o limite da compreensão filosoficamente? Eu achei um conterrâneo, aliás, eu que sou conterrânea dele, Hegel. Ele nasceu em Stuttgart, na Alemanha, na mesma cidade que eu nasci, Stuttgart, na Alemanha. Só que ele nasceu 120 anos antes de mim. Aliás, morreu 120 anos antes de eu nascer. 1831 ele nasceu. Então, Hegel, ele é conhecido porque ele dedicou a vida dele pensando no todo. Ele pensava na história, no espírito, na razão, no sentido das coisas. E aí, justamente por isso, né, ele chegou a uma constatação que tem muito a ver com Salomão, que o todo não se entrega à consciência individual de uma vez. Então, para Hegel, a razão humana participa da realidade, mas não domina a realidade. Precisa ser filósofo para descobrir isso? Claro que a gente não domina a realidade. Para mim é tão evidente, mas parece que não. Parece que tem pessoas que acham que podem dominar a realidade. Então, ele diz assim, que o sentido das coisas vai se revelando devagarzinho. São processos longos, históricos e muitas vezes contraditórios. Aí eu já concordei com ele, né? Que o sentido se revela aos poucos. Tem coisas que acontecem que só bem depois aquilo faz sentido pra gente, né? E tem outras coisas que nunca vão fazer sentido. E tudo bem também. Então, quando alguém tenta antecipar essa força do todo, esse algo maior, tenta explicar antes da hora, se apropriar dessa força, né? Com a mente, não porque eu pensei, porque aconteci, né? Aí o que acontece? Exatamente o que o Salomão está descrevendo: cansaço, excesso de trabalho interno, perda de repouso, insônia. Então, o Hegel diz assim, que tem uma diferença essencial entre participar do movimento da vida e querer possuir a vida intelectualmente. Então, a diferença entre participar do movimento da vida e querer possuir a vida intelectualmente, né? Então, é isso o verso 17. Não importa o quanto o sábio se esforce, há uma dimensão do real que não se deixa descobrir. Não adianta o sábio se esforçar, né? Então, reconhecer isso
não é um fracasso filosófico, é maturidade. Salomão é um homem maduro. Outro filósofo que eu trouxe foi o Emanuel Levinas, da Lituânia, hoje Rússia, né? Ele é mais radical. Ele fala que o maior erro da filosofia ocidental foi acreditar que se eu compreender o todo, eu domino o todo, né? E que se eu conhecer o outro, e ele está dizendo, não, se você quer conhecer o outro, você está reduzindo a algo que está na sua mente. Olha só, né? Você está reduzindo o outro para algo que cabe na sua mente. Mas ele afirma algo que é profundamente libertador. Que o real, quer dizer, o que está acontecendo realmente, e principalmente o outro, nos excede muito. E ele fala, sempre, o outro é muito maior do que eu. Tá? Tem algo na vida, no rosto do outro, no sofrimento do outro, no destino do outro, que não pode ser explicado, porque se eu tentar explicar, eu vou estar causando uma violência em relação ao outro. Nossa, para mim como terapeuta, uau, não dá para explicar, são coisas que são como são. Ele diz que a sabedoria não nasce do entendimento pleno, mas da aceitação. Todos falam a mesma coisa. A aceitação do mistério. Existe o mistério. Aceitar esse mistério com responsabilidade, né? Então Salomão diz, ainda que o sábio diga que a conhece, nem por isso a poderá descobrir, né? Ao saber que a gente não tem como se apossar dele, né? E tem um mistério que não dá para transformar em conceito, não dá para colocar em palavras. Ele é um mistério. Então, quando a gente tenta, a gente adoece. De novo, Levinas diz que a paz não nasce quando a gente compreende tudo. A paz vem quando a gente para de exigir compreensão total da vida, né? Então, e Hegel mostra que tem um limite para a razão. O Levinas mostra o limite ético e o Hegel mostra o limite da razão. E Salomão observa o efeito concreto no ser humano. Então, esforço excessivo, busca incansável, ausência de descanso. Os três estão concordando, vocês não acham? Concordam? Tem uma parte da vida que não se revela para a mente humana, né? Não é punição, é condição humana. Então, de novo, esse verso 17 não quer que a gente desista de pensar, mas que a gente entenda que a gente deve se curvar de algo maior, diante de algo maior. Quando a gente se curva diante de algo maior, pode chamar de mistério, pode chamar de Deus, o nome que você quiser dar, não importa como você nomeia esse algo maior, que o Hellinger chamava, né? Mas quando você consegue fazer isso, o orgulho se dissolve, o corpo relaxa e a vida volta a caber dentro daquilo que nos cabe, o humano, né? Denso hoje, bem denso, mas bem interessante. Na visão literária, eu achei 2 livros que eu gostaria de comentar com vocês. Mas como o segundo livro foi tão maravilhoso, eu vou comentar só um segundo. Porque é do Sandor Marai. Não sei se vocês já
porque senão o tempo não dá, fica muito comprido. Eu vou botar no texto, tá bom? Do grupo. Mas aqui eu vou resumir porque tem muita coisa que eu quero conversar com vocês hoje, tá? O livro, não sei se vocês conhecem, Sándor Márai, ele é vivo, é um escritor húngaro, e o livro que eu vou comentar chama-se As Brasas. E eu quero fazer um comentário longo, então vou falar só dele, ok? Então a história do livro conta, vou primeiro dar um resumo rápido, depois eu vou entrar, tá bom? Encontro entre dois homens, eles são velhos, já são de idade, foram amigos, mas teve algo que aconteceu e interrompeu o caminho deles juntos, né? Eles cresceram juntos, foram para o exército juntos, um ambiente militar rígido, aprenderam a ter honra, a lealdade dentro do exército é sagrada, porque um depende do outro para sobreviver. E então eles tinham uma amizade profunda. O livro começa com essa história da amizade profunda, silenciosa, não precisa ser dita, mas é uma amizade que aparentemente era indestrutível. E daí surge ela, uma mulher, ela nunca é narrada, né? A gente não sabe. Pouquinho, né? Mas não em excesso. Ela nunca se explica, ela nunca se defende, mas ela está presente como uma força, um personagem. Está lá essa mulher. Os dois, vou chamar um de A e outro de B, fica mais fácil, amam essa mulher, mas não do mesmo lugar. Um deles casa com ela, o outro é amigo, não, o dois é amigo do um que casou com a mulher. Então, as coisas se reorganizam. Então, para um era a mulher da vida dele, ele casou com ela, e para o outro, essa mulher era o fascínio, era o sonho, era o desejo, talvez até inveja que ele sentia pelo amigo, pela posição que o amigo tinha de ter casado, de estar na sociedade, uma mulher que ele amava, né? E aí, de repente, ele some. Tem um momento, ele é muito íntimo do casal e um dia ele some, né? Então, é muito doloroso para o personagem 1 que, de repente, o amigo some. E aí ele começa a ter desconfiança. Começa a pensar, o que será que aconteceu? Então, décadas se passam até que esse reencontro acontece. Então, pergunta, o que aconteceu? Será que ele amou a minha mulher? Será que ele me traiu? O que aconteceu? Foi escolha dele ir embora? O destino? Né? Então, Sándor Márai mostra isso com muita elegância, né? O tempo passa, a inteligência cresce, a consciência amadurece, mas o sentido não se entrega, né? Então, por isso eu achei que esse livro era um livro salomônico, porque ele não dá explicações, ele não devolve sobriedade, ele nos conduz de forma humilde. Vou entrar agora nos meandros, né? Então, os dois vivem uma amizade intensa, absoluta. Eu não vou dar o nome do personagem também, porque eu não lembro. Então, o personagem 1, ele vem de uma família importante, ele está no exército, uma posição importante, ele tem tradição, ele tem ordem, né? E o personagem 2 observa tudo isso, né? Ele é mais sensível, ele é mais inquieto, mais deslocado daquele ambiente, tá sempre assim um pouco fora do lugar. E aí, como eu já disse, o personagem 1 se casa, e para o personagem 2, ela não é só a mulher do amigo, ela representa um mundo que esse personagem 2 não pertence, né? Ele olha para o mundo onde tem estabilidade, onde tem posição, onde tem continuidade,
Então ele é amigo do casal, né? Ele não é um casal com essa mulher, né? Ele não ocupa o lugar de marido, mas algo acontece e ele se apaixona por ela. Não exatamente por ela, mas pelo que ela representa. E aí ele percebe que é uma vida que ele jamais vai poder habitar plenamente. Esse é o ponto mais importante. Não é só o desejo dele pela mulher, é a inveja dessa totalidade de vínculo que o amigo tem com a mulher dele, né? Ele inveja a facilidade com que o amigo ocupa o lugar no mundo, a naturalidade como ele é amado por essa mulher, ele pertence sem fazer nenhum esforço. Então, a mulher para ele se torna o símbolo de algo inacessível, né? Mas tem reciprocidade? Será que ela também o ama? A gente não sabe, o livro não mostra e acho que é de propósito, né? Ele Sandor Márai constrói uma cena cinzenta, tem troca de olhares, tem silêncios, tem uma tensão, mas a gente não sabe. E aí ele vai embora, né? Ele vai embora e desaparece da vida. Não explica nada, não acusa, não tem confronto, não tem briga. E aí o personagem 1 passa a vida toda pensando nisso. Não teve traição, o que será que aconteceu, teve intenção, enfim. Finalmente os dois se encontram, já velhos, e ele tá louco para fazer essas perguntas, né? Ele quer compreender, né? E o que se revela não é o que aconteceu, mas se revela algo muito mais profundo, que algumas relações se rompem não por atos, mas por desejos que não encontram lugar. Não é bonito? Algumas feridas não nascem de uma traição, mas da impossibilidade de ocupar um lugar no mundo. O desejo do personagem 2 era impossível de ser realizado. Era o melhor amigo dele e ele se apaixona pela mulher do melhor amigo. Ele tinha que ir embora, né? Então, ele não quis destruir aquele casamento, né? Mas ele também não suportou ficar perto de algo que ele tanto desejava e que ele não poderia ter. Não só a mulher, mas a vida inteira que o outro tinha, que ele jamais poderia ter. Então, o personagem 1 tem muito a ver com Salomão. Ele tenta a vida inteira, durante a vida, né? Tenta entender o amigo, tenta entender a mulher, o que será que aconteceu, tenta entender o silêncio, o destino. E no final da vida, ele descobre exatamente o que o Salomão diz. Frase de Salomão: ainda que o sábio diga que a conhece, nem por isso a poderá descobrir, né? Nem o tempo, nem a inteligência, nem a memória vai descobrir. A relação entre os três não se deixa explicar. Não tem vilão, não tem um malvado, não tem inocente absoluto e não tem verdade final. O que tem no livro? Tem um limite humano, né? Achei que era perfeito para esse verso, Salomão, né? Diante do mistério do desejo, da inveja, da amizade, muito humano, né? Então, tanto Sandor Márai como Salomão nos conduzem de uma forma madura, de sabedoria, que tem coisas que não dá para explicar, precisam ser aceitas. Tem histórias que só podem ser honradas, mesmo se não foram resolvidas, né? As histórias podem ser honradas, mesmo que não tenham sido resolvidas. Não é lindo? Deixa eu ver quem entrou aqui. Ana Cláudia, Delu, Fabi, Simone, Sônia Borges, Deise Viegas, não sei se eu já tinha falado com você,
Bom dia, gente querida. Vamos ao filme? O filme, então, é incrível. Vamos ao filme. Espero que vocês tenham gostado do Sandor Marai. Eu tive um prazer imenso em ler e agora de colocar, de compartilhar com vocês. Porque quem não leu, eu acho que é um livro que vale a pena ser lido. Sabe? Eu li, acho que ele num dia. Assim, sabe assim, você não para. É fácil de ler, bem facinho. Então, o filme Afterlife, em português chamou Depois da Vida. Claro que é um filme japonês. O filme começa de uma forma surpreendente e simples. Um monte de pessoas que acabaram de morrer, né? Não tem um céu espetacular, não tem inferno, elas acordam num lugar, né? Não tem julgamento quando elas imaginavam, né? É um lugar intermediário, quase que burocrático, um silêncio, e cada pessoa recebe uma tarefa. Estão todos mortos num lugar, ok? Eles têm que escolher. Eles podem escolher uma única lembrança dessa vida toda que eles viveram para levar com eles. Eles vão sair dali para outro lugar, levando uma única lembrança. Só uma. E aí o filme aqui vira Salomão puro, né? Então tem alguns que escolhem momentos grandiosos, outros escolhem cenas mínimas, tipo assim, uma tarde comum, uma refeição simples, um gesto de cuidado que alguém teve com você, com eles, né? Um instante de paz. E muitos não conseguem escolher. Pensam, repensam, voltam, duvidam. Será que é esse? Será que é aquele? Né? Qual é o sentido da minha vida? Qual foi o sentido? Qual é a lembrança que merece permanecer? Ficam tentando organizar o tempo inteiro e, claro, não conseguem nada, né? O que me tocou bastante é ver que não é falta de inteligência, não é falta de consciência, não é falta de boa vontade, eles se esforçam. Mas aí vem a frase do Salomão: a vida não se deixa resumir, decifrar ou dominar pela mente. Então, os funcionários desse lugar são figuras discretas, quase apagadas. Elas não explicam como fazer, elas não pressionam, elas não interpretam, elas acompanham, elas esperam. E devagarzinho, algo acontece. Quando a pessoa para de tentar entender a própria vida como um todo, né? Deixa eu ver o que aconteceu na minha vida. Uma lembrança simples emerge, sozinha. Não é a lembrança mais importante, não é a lembrança mais correta, nem a lembrança mais viva. O filme não oferece uma resposta, né? O filme oferece algo muito, muito delicado. A gente aceitar que o sentido da vida não é um conceito. O sentido da vida é uma experiência. A vida é uma experiência. Não é incrível? Então, eu achei conexão direta com esse verso do rei Salomão. O homem não pode descobrir a obra que se faz debaixo do sol. Ainda que o sábio diga que conhece, nem por isso a poderá descobrir. Então, Depois da Vida, esse filme é exatamente isso. Nem depois da morte a vida se deixa explicar. Nem com distância, nem com tempo, nem com reflexão. E quando a pessoa para de exigir compreensão total, algo essencial se revela. Não o sentido da vida, mas a vida como ela foi sentida. Vocês não acham que tem tudo a ver com Salomão? Então eu acho que tem tudo a ver com o final do capítulo 8.
A humildade diante do mistério. Aceitar que existe um mistério e nós somos passageiros, né? Ok, tem um mistério. Aceitar os nossos limites. E que a paz é possível quando a gente para de exigir respostas finais. É assim, preto no branco. Não. Então é um filme lindo, não pesa, não é lúgubre, mas também não fecha, né? Ele acompanha como os funcionários desse lugar, com a mesma sabedoria que o Salomão oferece. Quem entrou depois? Lourdes, bom dia. Ana Cláudia, bom dia. Gente, quem entrou depois, essa live vai ficar gravada. Você pode assistir ela a hora que você quiser. Ela tá aqui no meu Instagram, que você tá me acompanhando. E compartilha com as outras pessoas, né? Se você quiser receber essa live transcrita, você pode fazer parte, se você ainda não faz, da comunidade do Rei Salomão, onde todos os dias eu transcrevo a live, logo depois que eu termino, tá? Alguns minutinhos depois que termina, ela já sobe aqui no Instagram, tá bom? Então vamos às nossas perguntas para hoje. As perguntas que eu me fiz. O que na minha vida eu ainda tento compreender como um todo, né? Talvez eu só precise viver uma parte daquilo. Não dá para compreender o todo. Isso pode ser uma relação, pode ser uma perda, uma escolha que eu não consigo fazer e que não tem explicação por que não. E aí, baseando no filme, se você tivesse que escolher uma única lembrança para guardar, sem justificar por que essa lembrança e não outra, qual lembrança surgiria espontaneamente? Não é a mais correta, é a mais viva. Vamos fazer isso na meditação, né? O que em mim pode descansar quando eu aceito que nem tudo precisa ser entendido para ter valor? O que vai descansar? Meu corpo? Meu coração? O que vai descansar? Eu vou deixar as perguntas abertas. Não são perguntas para serem respondidas, é para, né, ficarem cozinhando aí dentro. E vamos para a nossa meditação final. Solta o ar. Inspira em 4, segura 2, solta em 6 pela boca. Mais uma vez, inspira. Segura 2, solta em 6 pela boca. Imagina um espaço simples, silencioso, nada de extraordinário. Só imagina. E aí você ouve uma voz te dizendo assim: você pode levar com você só uma lembrança. Não pensa, não escolhe, deixa que essa lembrança venha. Veja o que vem para você. Talvez seja um instante pequeno, uma mesa, um rosto, um gesto, uma sensação no corpo. Fica com essa imagem alguns segundos. Não é uma imagem que precisa explicar a sua vida, não é uma imagem que precisa justificar a sua vida, é só uma imagem. Respira. Veja como seu corpo reage a essa lembrança. Talvez você sinta calor, talvez você sinta ternura, e talvez seja só um silêncio bom. E aí, se você puder dizer em voz alta, maravilhoso. Se não, diz internamente para o seu coração. Diz assim: nem tudo precisa ser compreendido.
Nem tudo precisa ser compreendido. Nem tudo precisa ser resolvido. Nem tudo precisa ser resolvido. E isso basta. Isso basta. Fica um pouquinho mais aí. Quando você estiver pronta, pode abrir os olhos. Então a gente entendeu que a vida não vai se entregar à nossa mente por inteiro. Ela vai oferecer fragmentos suficientes para que a gente possa habitar a vida em paz. A gente não dá conta do todo. O todo não cabe na parte. É o que Salomão diz. A gente não dá conta, né? Então hoje nós estamos fechando o capítulo 8 do Rei Salomão, com uma verdade madura, que tem uma obra maior em curso, maior do que nós, e ela não cabe na compreensão humana. Quando a gente insiste em entender tudo, o que acontece? A gente perde o descanso, né? A gente perde o descanso. Então, Salomão está dizendo, aceita a vida no seu limite possível. Estamos fechando, então, o capítulo 8, na sexta-feira. Na segunda, a gente vai fazer um resumão pequenininho, um resumão rápido para fechar o capítulo 8 e vamos dar uma abertura para o capítulo 9, né? Então, se você gostou da live, se você faz parte, vamos entrar nesse movimento de compartilhar essa sabedoria do Rei Salomão com mais pessoas. Compartilha, curte aqui embaixo, dá like, porque aí o Instagram mesmo vai distribuir para mais pessoas, né? Entra na comunidade do Rei Salomão, né? E é isso. Bom final de semana. Seguimos com alma e com sentido. Beijo carinhoso. Até segunda.